Amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de segunda-feira, uma segunda-feira com um nubloso, tá? Às vezes limpa, mas está nublosa. E a possibilidade de chuva de 10%, tá? Os outros dias não tivemos chuva, previsão nenhuma, né? Agora nós estamos tendo 10%. É o dia 28 de julho de 2025, essa segunda-feira que amanheceu com 21 graus agora, né? Mas pela madrugada nós tivemos 13 graus e nós vamos ter hoje de máxima 29 graus. Diferente de ontem, 32 graus de máxima, né? E então a máxima vai cair um pouquinho e a mínima também vai cair um pouquinho. E existe a previsão de que nos próximos dias vai cair uma queda acentuada, né, de temperatura. Hoje nós tivemos 13, me parece que na terça, amanhã e na quarta-feira nós teremos 8, 9 graus aí de temperatura mínima. Tá complicada essa situação do inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? A umidade relativa do ar hoje está em 50%, mas ela vai cair. E ela vai cair bem próximo daquilo que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos com 20% de umidade relativa do ar. É muito baixo, tá? Tá muito seco. Então, presta bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. É proibido e é crime se você colocar fogo em mata nativa, em terreno baldio, se a justiça ou alguém te denunciar, você for denunciado na justiça, você vai pagar pelo seu crime, tá bom? É crime, não pode pôr fogo em hipótese alguma, em nada, em resto de material, madeira, não pode, tá bom? E muito menos naqueles capim que fica seco, entende? As pessoas veem capim lá, tá seco, tá perturbando esse capim seco, olha, é crime, tá? E você pode ser multado por isso, você pode ser inquirido, colocado num processo contra você por causa dessa situação. Já está seco, ainda coloca fogo, fica pior ainda a situação do clima ou do tempo dentro de Ribeirão, aí fica aquela situação assim que o ar fica insuportável, não é respirado, beleza? Então, passando para poder falar isso para você, e também tem algumas coisas que eu preciso alertar você. Um alerta que a gente sempre dá, né? Sempre dá. São os escorpiões e os mosquitos Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti gosta de água limpa, e se você tiver qualquer recipiente aí com água limpinha, lugarzinho escuro, quentinho, muito provavelmente vai se tornar um ambiente favorável para que ele possa proliferar, né? Ele possa colocar seus ovos e já você vai ter um criadouro no mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então não deixe ele criar dentro da sua casa. E os escorpiões, você precisa limpar o seu quintal para que você não tenha nenhum tipo de visita desses escorpiões, de ratos, de baratas, de cobras, né? E principalmente aí dos escorpiões. Escorpião tem uma picada doída, tá? E alguns sintomas que você não vai gostar. Uma outra coisa aqui, presta bem atenção. Fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas não é recomendável, tá? Nesse momento, quando está muito seco e o sol está brilhando forte, tá? Forte mesmo. Então você pode pegar uma insolação e uma desidratação. Se você desenvolver uma desidratação, você tem que ir para a UPA. Aí vai ser uma reidratação, né? Uma hidratação. E aí você vai ficar algum tempo lá na UPA e depois você vai reclamar que o atendimento está precário e está ruim. Mas não era para você estar lá, se você não tivesse buscado isso com as próprias mãos, tá bom? Beleza? Ou com os próprios pés, isso. Foi caminhar ao ar livre, então exercícios ao ar livre não tem como ser feito entre 10 e 16 horas nesse tempo seco, beleza? Dado esse recado, tá bom? Isso, já fica avisado então. Aqui
nós temos falado a respeito de perdão, né? E alguém me pediu para que continuasse a respeito de perdão, alguma coisa, se eu tenho alguma coisa a respeito de perdão, e eu vou falar com você hoje a respeito de uma outra situação. Nós vamos continuar com essa imagem, tá? Essa imagem que aí está, vai continuar. Nós vamos ter aí mais 2 ou 3, não sei, palavras a respeito de perdão, mas essa é muito importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Deixa eu só falar uma coisinha aqui antes da palavra. O inverno brasileiro vai ter, nesse ano de 2025, 94 dias, tá? Tem gente que está achando, ai, nossa, parece que esse inverno tá demorando tanto, não sei o quê. Olha, faz 37 dias que o inverno começou. São 94 dias. Então ainda falta 57 dias, tá? Tá faltando 57 dias para chegar na primavera. Percebe? Então fala assim, ó, nós já vivemos 37, 12, 94 e ainda temos mais 57 aí, tá? Então vai se acostumando com o inverno aí por enquanto, nesses altos e baixos, nessa sequidão terrível. E agora agosto entra também aquela situação de muito vento, né? E poeira para todo lado que as mulheres não gostam, donas de casa não gostam de jeito nenhum. Então, ainda não é tempo, tá? Faltam 57 dias para terminar o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá bom? Dado esse recado, eu quero te falar uma coisinha aqui. Existe uma lei, existe uma promessa que tem que ter uma reciprocidade. E essa é uma delas, tá? Existem promessas que tem que ter reciprocidade, tá? Se você busca, você acha. Se você bate, você encontra. É tudo reciprocidade. Você vai atrás. Se me buscardes de todo o coração, vocês vão me encontrar. Se baterem, vocês vão ter a porta aberta, tá? Então, reciprocidade. E o perdão, é uma das que eu fico olhando assim e falo assim, gente, tem gente que não recebe a bênção porque a reciprocidade não está sendo cumprida. Mas como que é isso? Se você bate, se você busca, se você pede, você encontra. E qual que é a reciprocidade do perdão? Tá aqui, ó, no versículo que nós colocamos lá no começo, né? 11, 25, a parte D, tá? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O que esse versículo está falando antes? O que ele traz no contexto, no bojo desse versículo? O que é? Tá? E quando estiverem orando, tá falando aí, ó, perdoem os que os ofenderam. Para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Olha que situação. Se você perdoa lá as ofensas que fizeram para você, você está ofendido. Você tem que perdoar. Perdoa. Porque senão, não vai ter perdão. Veja o que diz o versículo 26. Se não perdoarem os outros, se você não perdoar quem te ofendeu, o Pai de vocês que está nos céus também não perdoará a ofensa ou as ofensas de vocês. É o versículo 11, é o versículo 26 do capítulo 11 aí, né? Aí você fala assim, e aí? É Evangelho de Marcos, isso, capítulo 11, versículo 25 e 26. Se você está orando, perdoe os que te ofendem, ou que te ofenderam, para que o seu Pai, para que o nosso Pai, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Reciprocidade. Estamos vivendo dias de grandes problemas, de grandes dificuldades, e às vezes essas promessas que são condicionais acabam colocando a gente em choque. Jesus estabelece aí uma conexão direta entre o nosso perdão aos outros e o perdão que nós receberemos ou que devemos receber de Deus.
Essa não é uma transação comercial, mas é um princípio espiritual. Corações que perdoam são corações que podem receber perdão. Quem não perdoa não pode receber perdão. Quer ver um exemplo prático disso? Outro dia eu estava pensando e eu falei, nossa, é como um recipiente, uma vasilha, com a tampa fechada. Mesmo que você despeje água sobre ele, nada sobre o recipiente, nada entrará. Um coração que não perdoa está fechado. Fechado para receber o perdão de Deus, o perdão divino. É igual a vasilha, está fechado, não vai entrar água. O versículo que eu gosto de ver, ele está no Pai Nosso. Eu gosto de ler esse versículo, porque ele diz assim, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aqueles que nos ofenderam. Nós mesmos falamos isso. Às vezes, inconsciente ou conscientemente, mas é isso. O que esse versículo revela sobre Deus? Mostra que Deus é um pai amoroso que deseja perdoar, mas que também é justo e coerente. Ele é coerente nos seus princípios. A segunda coisa é que no judaísmo, o perdão divino era frequentemente associado a sacrifícios, sabe? Sacrifício de pomba, de animais. Jesus introduz aí uma nova dimensão. Ele traz um perdão horizontal. Não precisa mais matar boi, não precisa mais matar a pombinha, não precisa matar mais o cordeiro, não precisa. Apenas perdoe o seu irmão. Olha que maravilha. Na lei, lá atrás, precisava de colocar o sangue de alguns animais como pedido de perdão. O holocausto, né? Fazia lá o sacrifício. Agora não, agora é só perdoar. E o grande problema é que, mesmo com toda facilidade, muitas vezes nós não perdoamos. O perdão na realidade é um ciclo que deve fluir tanto verticalmente entre Deus e o homem, quanto horizontalmente entre o homem e outro homem. Olha que situação. Se não flui aqui entre homens, muito provavelmente não fluirá entre o homem e Deus. Por que eu estou falando isso? Porque está falando que assim como seu pai te perdoou, você perdoa. Então, o perdão homem a homem, que extinguiu o tal do sacrifício de colocar lá sangue de animais para que pudesse ter o perdão dos pecados através do sacerdote, hoje ficou muito mais fácil e muito mais fácil também de não fazer. Porque anteriormente eles faziam porque sabiam que tinham cometido e eles tinham esse rito, eles tinham esse costume. Eles levavam lá e entregavam para o sacerdote para poder fazer, né? E aí o sacrifício era feito, os pecados eram perdoados e tudo bem. Mas hoje o que é que exige de mim? Reconhecer a minha necessidade de perdão divino que deve me motivar a perdoar os outros também. Simples assim. Tem gente que pensa que não tem pecado, por isso não precisa do perdão divino. Mas tem outros que, mesmo sabendo que tem pecado, não perdoam os outros, os homens, para que ele possa receber o perdão. Então presta bem atenção. Você precisa perdoar para que você seja perdoado. A primeira coisa. E como essa situação aponta para Cristo? Porque Cristo é o mediador que nos torna possível tanto o nosso perdão diante de Deus, quanto a nossa capacidade de perdoar os outros. Só com a ajuda de Jesus mesmo, né? Só com a ajuda de Deus. Então, você precisa. É uma promessa que tem uma condicional. Se você perdoar, você vai ser perdoado. É isso, tá bom? Então, nós vamos continuar falando sim a respeito disso e às vezes alguém vai poder ficar
muito chateado, porque vai falar assim: ah, o senhor não sabe o que me fizeram, o senhor não sabe como que eu fui ofendido, o senhor não sabe. Não adianta. Não tem como colocar isso como condicional. Não é condicional. É taxativo. Olha, isso aqui é assim, ó. Pá, você tem que cumprir. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Ah, mas é difícil. Eu sei que é. Mas é a Bíblia. Você precisa perdoar para ser perdoado. Tá bom? Eu oro todos os dias por algumas pessoas e agora, nessa segunda-feira, não vai ser diferente. Eu vou orar porque nós precisamos terminar com menos de 30. Nos pediram que façamos com menos de 30. Nós vamos fazer com menos de 30, tá bom? Isso. E aí você vai podendo me ajudar também, orando aí pelas pessoas que você tem na sua relação. Se você não tiver, ore na minha aí, ou vá lembrando algumas coisas que você está precisando. Peça perdão dos seus pecados. Se você está aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você também peça perdão, peça que Ele te aceite como filha ou filho querido que é, tá? E que escreva o seu nome no livro da vida. Diga a Ele que você está arrependido de passar tanto tempo longe dele, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão envolvidos em algum problema com guerras, com conflitos, onde quer que estejam esses seus pequeninos, esses que estão em situação de vulnerabilidade, que o Senhor dê graça, dê saúde, paz, dê alegria, sabedoria para que eles possam se conduzir nesse tempo de tanta dificuldade. Socorre a cada um deles e conforta o coração de cada um deles. É a minha oração em nome de Jesus. Eu oro também, por favor, que o Senhor dê graça, dê o acalento necessário, que o Senhor console os corações daquelas famílias que estão enlutadas. Eu oro para que o Senhor tenha uma bênção especial sobre a vida de cada um deles, mas que console o coração dessas pessoas que estão vivenciando o luto. Perderam um ente querido, perderam um parente, perderam um amigo e nesse momento estão muito entristecidos. Essa falta, momentânea ainda, faz com que eles tenham a mente e o coração um pouco nublado. Mas o Senhor é um Deus que pode soprar essas nuvens de tristeza, de angústia, de tribulação, de desconcerto para longe da vida de cada um deles, para que eles possam continuar vivendo em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles e que haja paz sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus, o teu filho amado, para que o Senhor aceite aqueles que estão reconhecendo a necessidade do sacrifício bendito de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, mas que confiam que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nesse momento se arrependem dos seus pecados, dos seus maus caminhos e pedem que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são, perdoando os seus pecados e escrevendo seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão retornando para o caminho, que um dia desviaram, deixaram de seguir, mas que agora entristecidos, que agora arrependidos, voltam para o caminho para ter um encontro com o Senhor. Por isso, perdoe a cada um deles, perdoe os seus pecados, as suas faltas, e que o Senhor escreva o nome de cada um deles e de cada uma delas no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor faça isso e que firme os pés de cada um deles na rocha, que é Jesus Cristo, para que eles não saiam da sua presença, nunca mais, para que voltem a ter a alegria da salvação e a certeza da salvação. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, a família Fabiano, oro pela Dona Néia e o seu Fernando, oro também pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza e as suas famílias. Eu oro também nesse momento pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Vitor e pelo Pedro, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos nos asilos e casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que essa semana muito provavelmente estarão voltando ao banco escolar, estarão voltando para o segundo semestre de 2025, que estejam com as suas baterias recarregadas para aprender tudo aquilo que é necessário para a formação de homens e mulheres de bem para uma nação que está tão carente de homens e mulheres de bem. Oro
pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma cirurgia, aqueles que estão aguardando um procedimento, aqueles que estão em casa em recuperação, que o Senhor coloque em suas mãos e abençoe a cada um deles, assim como aqueles que trabalham para que essas pessoas se recuperem o mais rapidamente possível. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, para que tenham momentos de lucidez para decidirem sair dessa vida. E todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas são repreendidos agora em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Deixa essa vida, saia dessa vida, dessa situação que você está colocando sobre essas pessoas. Eu determino, eu te ordeno que você saia em nome de Jesus. A opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, perturbação, todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas, saiam agora em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Oro por aqueles que estão gerando emprego, os empregadores, empreendedores, homens e mulheres aguerridos que trabalham para melhorar a saúde tanto financeira do nosso país, quanto das pessoas que estão à sua volta, aqueles que são colaboradores, são funcionários, aqueles chamados de empregados, mas que muitas vezes são mais do que um empregado, é um colaborador, um amigo, e aqueles que estão desempregados buscando uma vaga de emprego, que eles também tenham sabedoria para se conduzir, para que possam se reciclar e fazer o melhor nesse tempo de tanta dificuldade. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e esta é uma semana que nós entregamos nas suas mãos e pedimos que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma grande semana para todos vocês. Não se esqueçam de orar pelo Brasil, tá? Orem pelo Brasil também. Ore para que haja paz sobre Israel, mas não se esqueçam de orar pelo Brasil, tá bom? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Uma grande segunda-feira, uma grande semana. Que haja muitas boas notícias para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.